Provai e vede. História de hoje: frigideira contaminada. Olha, rapaz, que benção aqui, ó. No meio da mata, rapaz, desse jeito limpinho, ó. O bicho não mexe não. É que Deus guarda. Rapaz. Antônio e Luiz são muito amigos e parceiros numa lavoura de milho, feijão e arroz numa área rural de Sucupira do Norte, Maranhão. Como havia um rio nas proximidades, eles sempre procuravam trazer alguns peixes para complementar as refeições que faziam todos os dias no rancho. Ó, ele tá correndo ali. Cadê o filho? Peixão, dá uma vez que eu pego um baguinho. Ô, não, surubim, rapaz. Peguei! Olha, rapaz, agora que é a benção, meu filho. Olha. A amizade entre os dois só crescia e tudo parecia que ia bem naquele relacionamento. Na hora do almoço, enquanto Luiz fritava o seu peixe, um detalhe inusitado fez então a diferença na vida dos dois amigos. E aí, Antônio, tu jogou a gordura fora, rapaz? Oxe, gordura já quente, rapaz, não pode de fritar o peixe, tu jogou fora. É porque você fritou o seu peixe aqui, aí contaminou a gordura. Eu vou fritar o meu peixe no óleo novinho, porque eu não como peixe de couro, como peixe de escama. Entendi. Luiz não contava com aquela atitude de Antônio. Ficou olhando sem saber o que dizer, ou talvez não tivesse coragem para expressar seu pensamento. Um dia, enquanto Antônio e sua esposa Francisca alimentavam as galinhas no quintal da casa, a esposa de Luiz apareceu para conversar. Irmão Antônio, eu agradeço muito o que você está fazendo por meu marido, né? Porque, na verdade, ele está ali testando, né? E ele chegou à conclusão que você realmente segue a Bíblia. E eu quero dizer uma coisa que talvez você não saiba. Meu marido é um ex-adventista. E eu tenho feito a minha parte. Quando eu viajo de moto com ele, eu o abraço, coloco a mão no peito dele, mas na verdade eu estou em oração, intercedendo por ele. Por isso eu lhe faço este pedido. Continue testemunhando para ele. Na mesma época, Antônio recebeu a visita do pastor Mauro, que lhe fez um convite. Irmão Antônio, eu vim aqui trazer para você um grande desafio, para que o Senhor assuma as 8 noites de evangelismo aqui na comunidade Várzea. Irmão Antônio, eu acredito que grandes bênçãos de Deus vão cair nesse evangelismo. Deus está chamando o senhor, irmão. Tá bom, eu vou pensar. Antônio aceitou o desafio e realizou o evangelismo em sua igreja. Todas as noites a palavra de Deus era aberta e a presença de visitas indicavam um genuíno interesse pelas verdades bíblicas. Para sua surpresa, entre os convidados estava Luiz, o seu amigo de roça, que assistiu a todas as reuniões. A história entre esses dois amigos nos revela o valor de uma boa amizade. Antes de abrirmos a palavra de Deus para alguém, é importante demonstrarmos amor e interesse sinceros por essa pessoa. Queridos amigos, o melhor método de evangelismo é a amizade unida, é um bom testemunho. Foi assim que eu fui resgatado, e todos podem se envolver com o evangelismo da amizade. Provai e vede. Ver essas pessoas retornando aqui para os caminhos do Senhor. E é interessante que a gente precisa orar, né, por essas pessoas. E vocês perceberam aí no Provai e Vede a história? A amizade, ela é algo muito importante. E ela tem um papel nesse resgate, né? Então,
Através da amizade ali, uma pessoa que estava afastada da igreja foi resgatada. E a amizade não basta, mas o testemunho é o principal. Porque veja que se... Eu já vi muitas pessoas dizendo isso assim: eu aceitei tomar um gole de café na casa do irmão, que era para não fazer desfeita para ele. Só que lá na frente, se você conseguir convencer aquele irmão a vir para a igreja, como é que você vai justificar para ele o porquê que você tomou aquele gole de café? Um exemplo aí do peixe. Se ele tivesse dito assim: eu não vou fazer desfeita para ele e vou jogar esse óleo fora e, né, eu vou colocar o meu peixe lá no óleo dele e vou fritar para não fazer desfeita, porque ele pode ficar com raiva, né, não gostar. Vocês acham que ele teria dado um bom testemunho ou um mau testemunho? Mau. Lembra o que a esposa dele falou? Ele está te testando. Vocês sabiam que nós somos testados aí fora? Eu já ouvi pessoas dizer assim: fulano diz que é adventista, mas os adventistas que eu conheço não se comportam desse jeito. Vocês entendem? Como que o nosso testemunho ele é importante? Né? Fulano diz que é adventista, mas olha só a forma dele agir. Olha o que ele fala. Então, o nosso testemunho, ele fala mais do que qualquer palavras. De repente você não precisa nem falar, nem abrir a Bíblia para a pessoa, mas basta você testemunhar, mostrar quem você é de verdade, o que você segue, que você segue de forma correta. As pessoas vão observar o seu comportamento. Seja lá no seu trabalho, seja lá na sala de aula, seja na amizade, aí na vizinhança, né? Porque aí o dia que você for lá e conseguir pregar, né, dar um estudo bíblico, convencer aquela pessoa para vir para a igreja, ela não vai poder te questionar ou jogar na sua cara: mas lá atrás você agiu assim, por que agora, como eu vim para a igreja, eu tenho que agir diferente? Né? Então o nosso testemunho ele conta muito. A amizade é importante para você aproximar, mas o testemunho, né, aquilo que a forma da gente agir, ela tem que ser levada em consideração para que a gente consiga atingir os corações daqueles que um dia passaram, né, pela nossa igreja. E não só porque os que já passaram para a igreja, eles já conhecem, eles já sabem a doutrina, né? Mas tem muitos que ainda não vieram para a igreja, e já ouvi também pessoas dizendo assim: eu não vou para aquela igreja porque fulano de tal não dá testemunho. Ou ele está lá naquela igreja, mas ele age desse jeito. Então, se for para agir assim, eu prefiro ficar onde eu estou. Vocês entendem? Então, a pessoa sabe que você frequenta tal igreja. Ela observa o seu comportamento. E ela faz a seguinte análise: se ele está lá, se lá onde ele está é desse jeito que age, eu prefiro ficar onde eu estou. Porque essa pessoa está em busca de mudança. E se ela não observa na sua vida mudança, então por que ela vai tomar a decisão de seguir a sua religião se ela percebe que a sua religião não mudou nada em você? Entendeu? Então a gente precisa realmente, quando a gente decide seguir a Jesus, a palavra conversão quer dizer mudança de rumo. Você está indo numa direção, você está fazendo algo, você muda a sua direção, muda as suas atitudes. Isso é conversão. É abandonar a velha vida e passar a viver uma nova vida. Um novo começo. Nosso tema desta manhã: os 3 perdidos. Livro de Lucas, capítulo 15. A gente encontra aqui 3 histórias muito interessantes. Abra aí a sua Bíblia, no livro de Lucas,
para que você possa acompanhar então com a gente essas 3 histórias que nós vamos estudar. Tá bom? Lucas capítulo 15. A gente tem aí 3 parábolas dos perdidos, né? Então aí tem o filho perdido, a ovelha perdida e a dracma perdida. E a gente vai procurar tirar aplicações aí do que significa para nós cada uma dessas parábolas. Amém? Vamos fechar os olhos, pedir a orientação do Espírito Santo nesta manhã. Querido Pai, nós estamos nessa manhã com a Tua palavra aberta e juntos nós vamos meditar aqui nesta mensagem que foi passada para nós através de Jesus. E vamos procurar entender o que cada uma dessas histórias traz de mensagem para o nosso coração neste momento. E eu peço agora a orientação do Teu Espírito Santo para que Ele esteja conosco, nos ajudando nesse estudo e na compreensão do mesmo. Que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então nós vemos aí 3 histórias, né, do filho perdido, da ovelha perdida e da dracma perdida. As histórias estão aí no capítulo 15, a partir do verso 3, nós temos aí a parábola da ovelha, a partir do verso 8, a parábola da dracma, e a partir do verso 11, a parábola do filho perdido. Esse texto é bastante conhecido, as histórias geralmente a gente conta, os professores contam no departamento infantil para as crianças, as historinhas vêm na lição das crianças, né? E muitos de nós já usamos essas parábolas em sermões e muito mais. Então são histórias bastante conhecidas. E aqui nós vamos analisar a visão dos perdidos, como os perdidos são e se eles se acham ou não perdidos. Ok? Se eles têm noção, né, de que eles estão realmente perdidos ou não. Então, no capítulo 19 de Lucas, Jesus faz a seguinte colocação: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Está lá em Lucas. Ele continua dizendo: ele veio buscar e salvar o que havia perdido, é o que está lá no texto de Lucas capítulo 19. E aí a gente vê a colocação de Jesus, né? Qual é a colocação que Jesus coloca aí? Ele veio buscar o que se havia perdido e não o que foi perdido. É uma colocação interessante para a gente entender a diferença, né? As coisas que se perderam e não a que foi perdida. Ou seja, não houve desleixo da parte de Deus com relação aos perdidos. Por quê? Por que é bom a gente entender isso daí? Será que Deus ele fez o ser humano e simplesmente esqueceu dele, não deu mais atenção para o ser humano e por isso o ser humano se perdeu? Não, né? A gente sabe que desde lá do começo, quando Adão e Eva caem em pecado, Deus está o quê? Em busca. Ele vai lá no jardim do Éden e ele chega lá e procura: Adão, onde estás? Então Deus ele não abandonou o ser humano mesmo só porque o ser humano pecou. Ele foi em busca do ser humano. Então Deus ele nunca abandona aquele que se perde ou que se afasta dele, né? Ele está sempre em busca dessas pessoas. Então a colocação aí é que ele veio buscar o que se perderam e não o que foi perdido, porque muitas vezes o que foi perdido porque eu não dei muita atenção, deixei lá abandonado, e lá um dia eu sinto falta e vou procurar. Não é assim que aconteceu conosco, não foi assim que Deus agiu conosco, né?
Deus sempre esteve à nossa procura. Vamos analisar então a primeira história, a dracma perdida. A dracma perdida. Qual é o texto bíblico, Lucas 15, de 8 a 9, diz: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, perdendo uma, não acende uma candeia, não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E achando-a, reúne as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Então ele está dizendo que, qual é a mulher então que não perde a sua dracma e não vai lá e revira a casa toda em busca dela? O que a gente está vendo aí? Uma pessoa que algo caiu, algo perdeu, ela deu falta, de imediato ela foi em busca. Né? Então o entendimento aí, quando a gente traz para o sentido espiritual, é que Deus faz o que conosco também? Quando Ele sente a nossa falta, Ele vai o quê? Em busca de nós, né? E aí diz que a mulher revirou toda a casa. Adianta você se esconder de Deus? Não, né? Ele vai revirar o mundo se for preciso, mas Ele vai te achar. Na sua onisciência Ele já sabe onde nós estamos. O termo dracma é derivado do verbo drato, ou segurar. A dracma era uma pequena moeda de pouco valor e ela correspondia a 3,6 gramas de prata. Essa era a dracma. Era um pouco menor aí do que o denário, que era correspondente a 4 gramas de prata. E era o salário de um trabalhador por um dia. Então, uma dracma correspondia a um dia de trabalho de um trabalhador naquela época, né? Aquela mulher, ela ainda tinha 9 dracmas, ela poderia não dar muito valor para aquela que se perdeu, porém, ela fez o quê? Ela foi em busca da perdida, apesar dela ter ainda outras. Ela poderia considerar um pouco trabalhoso procurar aquela dracma, né? Ia dar muito trabalho para ela fazer isso, né? Ia bagunçar toda a casa. Mas o texto diz que, além dela procurar por toda a casa, ela ainda chama as amigas para se alegrar com ela quando ela encontra. Significa que há um valor muito grande nessa dracma. Aí vem a pergunta: por que isso? Por que ela revira toda a casa? Eu imagino a bagunça que não ficou. Quando eu leio esse texto, eu penso nisso. Ela revirou tudo, os móveis, tirou do lugar, né? Pegou a vassoura, foi varrendo os cantinhos para ver se estava lá em algum canto. Então eu imagino aqui uma casa toda bagunçada só para achar uma moeda. Por que isso? E ela ainda tinha outras. Essa não era a única. Por que ela tinha que dar tanto valor a essa moeda? Nos tempos de Cristo, era o costume do noivo dar para a noiva, né, um saquetel, um saquinho, né, ou um colar aí contendo 10 moedas. Chamava draconário. Hoje não temos aliança de casamento, né? Quando o rapaz decide, né, mas a moça se casar, então eles firmam um compromisso e vai lá e coloca, geralmente o rapaz, né, vai lá e coloca a aliança no dedo da moça, e ali está firmado então o compromisso de casamento. Então, esse draconário era como se fosse a aliança do casamento, a aliança do noivado. E quando o noivo pede aliança, a noiva fica satisfeita? Ou ao contrário? Não, né? E quando o marido perde a aliança, a esposa fica satisfeita? Geralmente já vem ali um ar de suspeita, né?
por que que essa aliança não está aí no dedo, né? Então a aliança, ela hoje tem um valor de compromisso, né? Além de ser um compromisso entre os dois, mostra para a comunidade, mostra para os outros que aquela pessoa tem um compromisso com outra, né? Então, o lógico é quando uma pessoa, uma mulher, por exemplo, vê uma aliança na mão de um homem, o que ela vai imaginar? Esse homem aí é comprometido. Eu preciso ficar o quê? Longe dele, né? No sentido de imaginar que pretender algum relacionamento. A mulher da mesma forma. Aliás, o homem da mesma forma. Vê uma aliança na mão de uma mulher, o que ele diz? Essa daí já é comprometida, eu, né, preciso esquecer, né? Então, o draconário era também representando assim um compromisso, né, de obrigação da mulher. E a obrigação dela era cuidar desse draconário ali com toda a atenção. Então, como eu já fiz a colocação para vocês aqui, trazendo para os dias de hoje, se você é casado, imagine perder sua aliança de casamento, né? Como eu já fiz essa colocação para vocês. Misericórdia, né? Perder a aliança de casamento para alguns casais é um negócio feio. Então nem imagina isso acontecendo. E Deus nos livre, né? Pelo amor de Deus, é o que está escrito aí, né? Bem, essa era a situação da mulher. Ela perdeu a sua aliança de casamento. E naquele tempo seria ridicularizada por todas ou por todos por causa disso. Então, irmãos, percebe aí que a dracma, ela vale muito mais do que a prata que ela representa. Ela pesava em torno de 3 gramas e meia e 3 gramas e 600, mas o valor que ela tinha era superior ao seu peso, a prata, né? Como hoje a aliança de compromisso, de casamento, muitas das vezes é de ouro, né? Tem lá uma pedrinha valiosa ali encravada naquela aliança, mas o sentido dela, né, para o relacionamento relacionado ao compromisso entre um homem e uma mulher, tem um valor muito superior àquilo que está avaliado, né? Então perceba que a dracma vale muito mais do que prata, do que ouro. Assim como nós, que para Deus valemos muito mais do que o barro que fomos feitos. Então você precisa entender que da mesma forma, um barro em si, um monte de barro em si, ele não tem nenhum valor. Tem? Vai contribuir ali para aterrar algum local, alguma coisa, ou para plantar alguma plantinha ali. Portanto, o barro não tem muito valor. Mas eu, Gilmar, que fui feito do barro, esse sim tem muito mais valor. Você, que foi feito por Deus, né, cuja nossa origem é do barro, temos muito mais valor para Deus. E é nesse sentido que a parábola está mostrando para nós que aquela dracma perdida, ela tinha um valor imenso. E era importante que essa mulher procurasse essa dracma. Quais são as características do perdido que representa a dracma? Ou da pessoa que se afastou da igreja e ela se representa aí na dracma? Primeiro, ela não tem consciência que ela está perdida. Uma dracma, uma moeda, ela tem algum sentido? Ela pensa? Ela sabe as suas... Ela é apenas um objeto. Entendeu? Então, a pessoa que representa, no caso, a dracma, ela não tem consciência do estado dela. Ela já passou pela igreja, ela já teve, mas ela foi tão longe, ela se afastou tanto que ela não tem mais consciência da sua situação.
Essa pessoa ela não sabe do que está acontecendo com ela não tem consciência do que está acontecendo com ela. E ela também pode ser levada para qualquer lugar. Ela se deixa levar por qualquer influência, para um lado e para o outro, porque ela não tem consciência da sua situação. Para este perdido, tudo está bem, não há nada de errado com ele, pode até ir à igreja algumas vezes, mas ela não entende o que é pecado, ela não tem noção do que significa pecado, do que não é errado. Para ela está tudo bem. Ela não sabe que o que ela faz lá fora, diante de Deus, é errado. E ela vem à igreja normal, volta, mas ela não tem consciência do que é certo e do que é errado. Pode até ir, essa parte, o que é, ela também não tem noção do que significa arrependimento, né? Ela não tem noção do que significa arrependimento. Afinal, ela não sabe do que está acontecendo ao redor dela no sentido espiritual, né? Não tem plena consciência do que está acontecendo. Ela fuma, ela bebe, se prostitui, tem vida irregular. Essa é a forma dela agir. Porém, para essa pessoa, tudo está normal, né? O que ela faz é normal. Para esse tipo de perdido, Jesus acende o quê? Uma candeia. Não foi isso que a mulher fez? Ela não acendeu a lâmpada? Então, para esse tipo de perdido, de pessoas, Jesus acende uma candeia, mostra a luz da verdade. Ele varre a casa, ou seja, ele limpa o pecador das impurezas do seu corpo. Então ele precisa fazer esse trabalho de limpeza. E nós, como igreja, qual é o papel onde nós nos encaixamos aí? Cabe a nós, como igreja, anunciar a palavra de Deus para que todos saibam que são pecadores e carentes das misericórdias de Deus. Então Deus vai fazer o papel dele no coração dessas pessoas, e nós, como igreja, somos os instrumentos para levar e anunciar a essa pessoa a sua condição, e anunciar para ela o que é pecado, o que não é pecado. E Deus, através do seu Espírito Santo, vai fazer a sua parte de mostrar para ela, de convencê-la da sua condição e limpar as impurezas do seu corpo. Vamos entender agora a situação da ovelha perdida. Verso 4 a 6 de Lucas diz: qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhe diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Vocês notam aí que a história é semelhante? O homem tinha 100 ovelhas, a mulher tinha 10 dracmas. Uma se perdeu, mas eu ainda tenho 9. Para que eu vou me ocupar em estar procurando uma perdida, né? No entanto, ela foi lá e procurou. Quem faz isso conosco? Deus. Você é especial para Ele, e Ele vai te procurar, não importa onde, e não importa o que Ele tenha que fazer, mas de alguma forma Ele vai te encontrar, ou Ele vai nos encontrar, se estivermos perdidos. Da mesma forma, este homem tinha 100 ovelhas, ainda ficou 99 lá, era só uma ovelha. Para que eu vou me arriscar a ir lá no penhasco,
atrás de uma ovelha. No entanto, ele vai, ele resgata a ovelha e ele ainda chama os amigos para se alegrar com ele, porque ele encontrou a sua ovelha perdida. Os judeus, eles não tinham o costume, né, de ter animais domésticos, mas alguns até adotavam ovelhas como animais de estimação, e tal afinidade do pastor, ou aí mostrando tal afinidade que o pastor tinha então com seu rebanho. O exemplo disto nós vemos no caso aí do profeta Natã, quando conta para Davi uma historinha. Qual era a história lá? O pobre tinha aí uma coisa, aliás, ele só tinha, né? Era o único bem que ele tinha, uma ovelha, uma cordeirinha. E ele comprou essa cordeirinha, criou a cordeirinha com todo o amor, com todo o carinho, e ela crescera em companhia dele e de seus filhos. E essa ovelhinha, inclusive, comia da mesma comida que ele comia. Eu imagino ela aqui, ali embaixo, ele ali na mesa comendo, e a ovelhinha ali, né, em volta da mesa participando ali. Ela dormia, imagino que ela dormia dentro de casa, né? Como diz aí que ela dormia no seu regaço. E ele a tinha como uma filha. A história está lá em 2 Samuel 12, verso 3. O que acontece? Alguém vai lá e tira a única ovelhinha, o único bem que esse homem tinha. E Natã vai até o rei Davi e conta essa historinha para o rei. E o rei fica impressionado e diz: mas que homem maldoso esse, capaz de tirar o único bem que esse homem tinha, que era a sua ovelha, né? Esse homem é digno de morte. E aí você já conhece o resto da história, né? Natã aponta para Davi e diz: você fez isso quando você tirou o único bem, né, lá de Urias. Muito bem, quais são as características dessa pessoa que representa a ovelha e que está afastada dos caminhos do Senhor? Ela tem consciência de que ela está perdida? Tem. Uma ovelha tem consciência se ela se perdeu ou não? Tem, né? Tanto é que ela vai ficar lá reclamando, ela vai sentir falta das outras ovelhas, né? Que ela sempre fazia parte lá do bando, então se ela se afastou, ela vai começar a sentir falta, aí ela vai começar lá, né, dar o seu berro lá, seu grito lá de socorro. Então ela tem consciência de que ela está num caminho que ela não deveria estar. Então essa é a situação de uma pessoa que se afastou da igreja, mas que tem consciência, né, da sua condição. Ela está então aqui representado nessa ovelha. Só que apesar da consciência do erro, ou de que ela está realmente numa condição de erro, ela não sabe voltar, que é a situação da ovelha. Ela sabe que ela está perdida, que ela está distante da igreja, ela está distante de Deus, mas ela não sabe o que fazer, para voltar. Assim como a ovelha também não conhecia o caminho. Ele não pode ser levado por qualquer um, pois ele conhece o seu dono e a sua casa. Geralmente essa pessoa, vocês já ouviram, por exemplo, eu já ouvi alguém dizer assim: se eu tiver que voltar para a igreja, eu só volto para adventista. Já ouviram alguém dizer isso? Para outra eu não vou. Por que essa pessoa diz isso? Porque ela tem convicção onde é o caminho certo. Ela sabe onde está a verdade. Ela está lá fora, ela está seguindo o erro, ela não vai para nenhuma outra igreja, para nenhuma outra religião, ela é até assediada para isso, mas ela não vai, porque ela sabe onde está o caminho certo. Ela só não sabe como chegar até esse caminho.
ela só não sabe voltar. Então, essa é a condição da ovelha. Ela sabe o que é certo, mas ela não pode ser levada por qualquer um. O dono certo tem que ir lá. Ok, então tem alguém afastado da igreja adventista, quem é que deve ir lá resgatar essa pessoa? Um adventista. Então é o meu papel, é o seu papel, membro dessa igreja, ir em busca dessa pessoa. Ela não vai para outra religião, porque ela sabe que aqui está a verdade. Ela só não sabe como retornar para cá. E aí cabe a nós irmos até essa pessoa. E aí cabe o quê? A amizade, aquela visita, né? Aquela aproximação desta pessoa para trazê-la de volta. Esse tipo de perdido, ele busca Deus de várias formas. Ele é religioso. Ele sabe que é pecador, ele busca a salvação, pois ele sabe que está perdido, mas ele não sabe aonde achar. E ele chega até se martirizar. Ele verdadeiramente tem sede de Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão aí fora da igreja. Ela sente falta da igreja. Ela tem um desejo, ela lembra do tempo que ela passou aqui na igreja participando. Mas ela não sabe como chegar aqui. Ela precisa de um de nós, como pastor, ir lá e resgatá-la. Pegá-la pela mão e trazê-la de volta. Se preciso, carregá-la nos braços, para que ela volte para os caminhos do Senhor. Porque a sua condição não é confortável para ela, ela está sofrendo por estar ali naquela condição. E ela sabe que ela precisa sair dali. E cabe a nós ir lá ajudá-la. A esse perdido, Jesus vai buscar e o traz de volta para o aprisco, que é a casa de Deus. Cabe a nós como igreja mostrar que Jesus está o quê? Presente em nosso meio. E assim o perdido, ou seja, a ovelha, reconhecerá Jesus e voltará para o convívio. E aí é onde aquilo que eu já comentei aqui logo no início para vocês. É onde está o que? O nosso testemunho. Se você quer ser o agente de resgate dessa pessoa, mas não dá a ela o testemunho, como é que ela vai conseguir ver Jesus aqui? Para poder ela voltar. Ela precisa saber que Jesus está presente. Quantas pessoas dizem, eu gostaria muito de voltar para a igreja, mas quando eu chego lá as pessoas me olham atravessado. Quando eu passo pelo irmão, o irmão não me dá atenção. Porque ela não consegue enxergar nessa pessoa o verdadeiro amor que só Jesus é capaz de refletir em nós. Muitas das vezes é nós que estamos precisando também de ser alcançados. Então nós precisamos, nesse sentido, fazer um exame pessoal para sermos agentes de resgate. Para que as pessoas, ao olhar para nós, vejam o exemplo, assim como na história aqui do Provai e Vede, e sentir o desejo de voltar para o convívio da igreja. Nisso conhecerão, São João 13:35, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes o amor uns aos outros. E por último, vamos analisar então uma história do filho perdido. Que diz o texto: um homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou o quê? A passar necessidades. Então ele foi, pegou a parte
dos bens que o pai havia dado a ele e foi lá. Lá ele viveu uma vida ali dissoluta, gastou tudo que tinha, né? Participava ali das festas e tudo mais. Porém o dinheiro acaba, e quando o dinheiro acaba, o que acontece com os amigos? Vão todos embora, né? Então ele foi se encontrar, procurou um dos cidadãos ali do país, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E a situação dele era tão crítica que ele desejava encher o estômago com as alfarrobas, ou seja, com a comida que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui nessa situação. Então ele cai em si e ele pensa: poxa, lá na casa do meu pai os empregados estão vivendo melhor do que eu, tem de tudo, e eu aqui passando fome, tendo que comer comida dos porcos. Creio que não precisamos explicar, né, irmãos, o que é um filho. Afinal, um filho é igual em todos os tempos, né? Um filho é igual em todos os tempos, não importa o que ele faz, a sua condição, até onde ele tenha ido, mas um filho é igual. O filho perdido, ele pensou o seguinte, no momento ali que ele começa a sua reflexão na sua condição em que ele está vivendo. E aqui a gente pode imaginar até onde uma pessoa foi quando ela se afasta dos caminhos do Senhor. Até onde uma pessoa pode ir quando ela se afasta dos caminhos do Senhor. Muitos irmãos estão em condições semelhantes, né? Mas esse filho, ele pensa o seguinte: eu vou tomar uma decisão e eu vou voltar para a casa de quem? Do meu pai. Ele pensa o seguinte: eu estou aqui, eu estou passando fome, eu sei que eu pequei contra meu pai, eu não deveria ter feito o que eu fiz, mas eu vou voltar para a casa do meu pai. Lá era o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Ele tem consciência de que ele está perdido. Ele sabe da sua condição. Ele sabe o caminho de volta? Ele sabe. Ele sabe exatamente onde é a casa do Pai. Ele sabe exatamente onde é a igreja. E ele sabe o que ele precisa fazer? Ele sabe. E só ele mesmo pode tomar a decisão de voltar. Ninguém mais pode tomar a decisão por ele. Você já viu aquelas pessoas que você visita, ora, convida ele para vir para as programações da igreja, faz de tudo para que ele esteja aqui, mas ele ainda resiste, ele ainda não vem. Ou seja, você jamais vai ter poder sobre ele, diferenciá-lo para estar aqui, se ele próprio, lá dentro do seu coração, não decidir isso. Você pode até convidá-lo, arrastá-lo aqui para a igreja, mas se ele dentro do seu coração não decidir isso, ele não virá. Então ele precisa, ele próprio, tomar a sua decisão de vir. Só ele pode tomar essa decisão de voltar para Jesus. Vou deixar de orar por ele? Jamais. Vou deixar de convidá-lo? Jamais. Vou sempre estar convidando, vou sempre estar orando por ele. Mas
a decisão é Ele que vai tomar. Esse tipo de perdido, ele conhece Deus. São os desviados. Ele deixou o convívio com Deus por algum motivo. Provavelmente ele voltará quando ele se decepcionar lá no mundo de uma forma terrível, e ele vai entender que aqui é o lugar dele. Irmãos, eu tenho uma experiência na minha família assim. Meu irmão passou em torno de uns 18 anos afastado da igreja. E a gente ia falar com ela, ela nem dava atenção pra gente. E eu chegava lá, às vezes, na casa do meu pai, o papai disse: ei papai, como é que tá a Ilma? Que ela passou um tempo depois de morar na casa dele, embaixo, e ele morava em cima. Ele dizia assim: meu filho, às vezes a gente vai falar com ela, a gente está conversando aí, quando a gente toca no negócio da igreja, ela simplesmente muda a conversa, levanta e vai embora, não quer nem ouvir. Só que chega um momento, essas pessoas, elas se decepcionam com o mundo. A vida que ela está levando, ela chega à conclusão que não é aquilo mais que ela quer. E às vezes ela foi atraída ali pelos brilhos dos encantos, né, que o inimigo coloca, e ela se afasta. E ela vai viver aquela vida que ela acha que é. Mas o tempo vai passando e ela vai percebendo que não é bem aquilo que ela queria. E as decepções começam a vir. Até que um momento ela toma a decisão de voltar. E graças a Deus hoje a minha irmã está de volta na igreja, criando os filhos dela no caminho do Senhor. Passou por muitos problemas lá fora. Várias decepções, traições. Teve 2 maridos, os 2 a traíram. Hoje ela está só na igreja, trazendo os filhos para a igreja. Ainda não se decidiu encontrar outro marido, ou porque não apareceu, mas o que importa é que ela está na igreja e educando os filhos no caminho do Senhor. Ela voltou. Não adiantou meu pai apelar, não adiantou eu tentar. Eu lembro que uma vez teve um reencontro ali no estúdio, no Canaã. Eu fiz de tudo para ela ir, fiquei mandando mensagem a semana inteira. No dia, quase na hora, ela disse que tinha até confirmado, mas depois disse que não ia dar. Não foi. Mas hoje ela está lá, na igreja, e com os filhos lá no clube de desbravadores. Já passaram pelos aventureiros, agora estão nos desbravadores. Ela voltou por conta própria, mas voltou. Essa é a condição do filho perdido. Ele sabe. A gente apela, a gente chama, a gente ora, a gente convida, mas só Ele pode mudar a sua história. Só Ele pode sair da condição que Ele está. Nós como igreja podemos fazer alguma coisa por essa pessoa? Que diz que só Deus não nos decepciona nunca. Note que na parábola, né? O pai dividiu a herança. Coisa que podemos fazer hoje com nossos filhos. Mas o pai, ele não precisava, ainda não estava na época. A herança, ela só é dividida quando o pai morre. Mas esse pai dividiu com o filho. Isso mostra para nós, irmãos, que Deus não nos prende. Deus não coloca uma algema em nossos braços e nos prende aqui na igreja. Se você quiser sair da igreja, você está livre para sair. Você quer ir lá no mundo, viver a vida lá, pode ir. Deus não vai te prender, não vai te proibir. Você pode ir. A escolha é sua. Então o pai, quando o filho disse: eu quero a minha parte da herança, aquilo que me pertence eu quero, o senhor pode me adiantar? O pai, tudo bem, foi lá prontamente, liberou o filho, mostrando que Deus não
nos prende. Deus nos dá a liberdade de escolher. Entendemos com isso que Deus então não prende ninguém, mas está esperando de braços abertos o quê? Esse filho que tomou a decisão de se afastar, voltar. E ele sonha com a volta desse filho. Ele está ansioso para receber esse filho de volta. Qual é o nosso papel como igreja nesse trabalho para incentivar esse filho a voltar para os caminhos do Senhor? Cabe a nós como igreja de Cristo mostrarmos que as portas estão o quê? Sempre abertas. Mostrar para essa pessoa que as portas estão abertas e que ela pode vir quando ela quiser. E que ela será bem recebida quando ela desejar voltar. E ela precisa ser acolhida quando ela aqui vier, de forma carinhosa. Nós não devemos nos comportar como o segundo filho, ou seja, o filho mais velho, que apesar de estar em casa, ele trabalhava como escravo. Parece que estava também perdido como o irmão mais novo. E às vezes a nossa forma de agir aqui na igreja é como o filho que ficou em casa. Quando o outro filho volta, ele age negativamente, não recebe bem. A volta do filho pródigo revelou o quanto seu irmão estava perdido. Isso deixa claro que não é porque estamos em casa que também não estamos, ou que apesar de estar em casa, isso não quer dizer que não estamos distante do Pai. Isso é uma reflexão para nós, porque às vezes a gente está impedindo que o outro venha, porque nós também estamos distantes. Nós estamos impedindo a volta do outro, porque nós também precisamos nos encontrar com Deus. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora procurar o meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. E ele partiu e foi ao encontro do seu pai. É isso que Deus espera de quem está distante, afastado dos caminhos. E esse filho que antes estava perdido, agora vai o quê? Em direção do seu pai. Ele toma a decisão e vai. O que ele não esperava era que seu pai estava lá, de braços abertos, esperando o seu retorno. E esse pai o abraça com todo amor, com todo carinho, chama os empregados, manda trazer roupas limpas, troca a sandália dos seus pés. E o recebe de volta. Exatamente isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Exatamente isso que Jesus quer fazer com aquele que se afastou dele. Ele quer te abraçar. Não importa se você está perdido dentro ou fora da igreja, Ele quer te receber de volta, te abraçar, te amparar. E Ele hoje está nos convidando a tomar essa decisão de levantar e ir. Talvez você ache: eu estou tão distante, Ele não vai mais me receber. Engano seu, Ele está ansioso. Ele está ansioso para te receber.
Ele quer que você volte. Já está tudo preparado, a festa já está lá, tudo preparado para você. Você só precisa tomar a decisão. E essa decisão não pode demorar muito. A consciência de perdição e salvação varia de acordo com a pessoa, mas Cristo nos deu estratégia para resgatar a todos esses perdidos. Isso aqui é uma mensagem para nós como igreja. Consciência de perdição e salvação varia de acordo com a pessoa, mas Cristo nos deu estratégia para resgatar estes perdidos e fazermos com que os céus se alegrem. Esse é o nosso papel, ser uma igreja acolhedora. Para isso é necessário que a igreja de Cristo se enquadre no chamado para salvar vidas que o próprio Cristo nos deu. Deus está nos chamando hoje como igreja para trazer de volta essas pessoas. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, por um motivo ou outro, Deus também está te chamando para que você tome a decisão de vir. Alcidete tem um hino para cantar. Quero convidá-la aqui para cantar. E se você que está aqui nesta manhã sente que está afastado de Deus e precisa voltar de alguma forma, ou por um motivo ou outro você se afastou, está distante, enquanto ela canta, eu quero te convidar a ficar de pé. Vamos ouvir. Vou cantar hoje sem acompanhamento, só no gogó, como diz o pessoal, certo? Mas essa mensagem diz que o nosso Deus está de braços abertos, esperando por todos nós. Um homem sozinho, um homem chorando, caminha sozinho, ele sabe que o tempo já chegou. Carrega nos ombros a amarga tarefa de amar aqueles que não têm valor. Abre seus braços e se entrega por você. Chora em angústia, pois não sabe se você vai aceitar o seu amor. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida e o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vi, meu filho, eu preciso de você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida e o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri para te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Talvez algum dia você compreenda toda a angústia que ele suportou por você. Jesus poderia cruzar os seus braços e deixar a humanidade perecer,
mas seu amor foi maior que a sua razão, pois reconhece que sem ele nossa vida é um mal sem solução. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, e o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem, meu filho, eu preciso de você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, e o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri para te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Amém. Amém, Senhor. Deus nos deu. Quero agradecer ao Cidete pela música, que eu tinha uma preparada aqui, mas a garganta não ia ajudar. Ainda bem que você me salvou. Deus nos deu vários meios, como a gente viu aqui no final, para poder resgatar essas pessoas. Nós, como igreja, temos um papel importante. E hoje nós temos vários meios para que isso aconteça. Inclusive a internet, a televisão, rádio. Eu não sei se a Andréia vai se sentir confortável ou não. Eu gostaria de chamá-la aqui à frente, mas só venha se você se sentir confortável em vir, André. André é um exemplo de um dos meios, né, que Deus usa para trazer de volta alguém. Ela voltou porque ela estava assistindo a televisão, é isso, André? Sim. Estava assistindo a televisão. E lá, o pastor Luiz Gonçalves fez um apelo e te pediu para voltar para a igreja. Feliz sábado, todos os irmãos. Eu estava passando por uma situação difícil na minha vida. E naquele momento, eu liguei a televisão e lá eu vi o Luiz Gonçalves falar. Naquele momento, eu senti que ele estava falando comigo, né? Ele disse: se você que está aí me vendo, me ouvindo, aonde você estiver, chega mais perto, me ouve, que Deus tem para falar para você. E naquele momento eu estava sozinha em casa, cheguei perto e ouvi que ele tinha para falar naquele momento. Então aí, quando ele falou aquilo, disse: não tenha vergonha, porque eu já passei por isso também. Eu também sou um pecador. Eu tive minhas falhas, os meus erros, e estou aqui hoje em honra e glória do Senhor. Eu prego para não sei quantas pessoas aí, no país todo. E aquele momento ele disse: não tenha vergonha, porque nós somos pecadores. Vá, se você começou a falar e estava tudo
indicando tudo, parece assim que alguém tinha ido lá com ele e falado da minha vida. Então eu disse, Senhor, se o Senhor está falando comigo neste momento, através desse pastor, gente, aquele pastor falou assim, sabe? Como o irmão estava pregando aqui, a gente se sente envergonhado. A gente se sente envergonhado. Então, é muito difícil. É difícil. Mas para Deus nada é impossível. Então, ali eu escutando o que ele tinha falado, ele dizia para mim mesmo, tenha medo, chegue lá, procure uma igreja próxima ao seu bairro, sua casa. Chegue lá e diga que você foi convidado pelo pastor Luiz Gonçalves, falou com você e que eles possam te ajudar. E quando eu cheguei, eu vi essa igreja aqui, passei por perto e vi que era mais próximo da minha casa e resolvi vir. Foi quando eu entrei aqui, eu recebi o irmão e a irmã, que eu não sei o nome deles ainda, mas eles me receberam de uma forma bem aberta mesmo, braços abertos, e falaram palavras que, quando eu cheguei em casa, ele falou uma palavra para mim, o irmão, foi quarta-feira, passou, eu vim ao culto, não sei se foi quarta, ele falou que quem seria eu aqui nessa igreja, assim, ele falou que, o irmão falou, né, quarta-feira, ele veio uma quarta, quem seria a igreja sem eu, né? Então aquilo me fez eu ficar mais forte na pregação dele. Irmã, nós vamos marcar um dia para a senhora contar mais, de forma mais completa, o teu testemunho aqui, mas eu acho que os irmãos já entenderam, e o objetivo de eu te chamar aqui, agradeço por a senhora ter aceitado o desafio de vir, é para mostrar para a igreja, irmãos, que nós temos várias ferramentas. Não é só eu ir lá na casa da pessoa. Hoje nós temos a TV, hoje nós temos a internet. Você entende a importância de você enviar um link daquele programa do pastor Luiz para a pessoa assistir lá na casa dela? Imagine quantas Andréias a gente pode estar trazendo de volta para a casa do Senhor quando a gente envia aqueles links. Quando a gente incentiva uma pessoa a ir lá, ligar sua TV e assistir a Novo Tempo. Quantas Andréias a gente vai estar trazendo de volta para a casa de Deus? Então hoje nós temos vários métodos, vários caminhos para resgatar os nossos irmãos. Andréia, seja bem-vinda de volta. Amém. Tá bom? Assim como aquele pai abraçou o filho, Jesus também está te abraçando neste momento. Assim como essa igreja está te acolhendo, Jesus está te abraçando. E o desejo dele é que você nunca mais tenha essa rebeldia de querer ir lá fora de novo, tá bom? Agora tem que ser para sempre. Deus te abençoe. Vamos orar. Pode ficar aqui para você orar comigo. Fica aqui do meu lado para a gente orar junto. Eu vou orar pela Andréia e por todas as pessoas que estão afastadas da igreja. Amanhã à noite nós vamos ter um programa musical aqui na igreja. Vai vir aqui o Ministério Adorai, vai estar fazendo uma programação. Convide essas pessoas que estão afastadas para estar aqui conosco, participando amanhã dessa programação, tá bom? Querido Pai, estou aqui com a Andréia, que ouviu o teu chamado e voltou. Assim como ela, tem muitos lá fora que também estão precisando de ouvir esse chamado. Alguns já têm consciência da sua condição e precisam só tomar a decisão de vir. Outros ainda não têm consciência total da sua condição, mas precisa de alguém, seja através da TV, da internet, ou de forma pessoal, para poder despertá-la e despertar nela o desejo de vir de volta para a tua igreja. Que nós possamos ser esse instrumento que vai levar esta mensagem, seja pessoal
ou seja divulgando o nosso canal de TV, ou seja divulgando nossos links, para assim podermos alcançar todas essas pessoas. Pai querido, antes de tudo, venha nos preparar. Antes de nós irmos cumprir esta missão, que nós mesmos possamos estar nos consagrando, corrigindo as nossas falhas, para que nosso testemunho possa falar mais alto ao ter contato com essas pessoas. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, André. Deus abençoe a todos. Saia daqui hoje refletindo sobre isso, na importância que você tem no trabalho que você tem a realizar para resgatar aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor.